Passar aqui a nossa Mônica Ribeiro da Silva, professora, doutora em Educação, professora titular da Universidade Federal do Paraná, coordenadora do Observatório de Ensino Médio. Antes de fazer aqui uma referência e agradecer também a presença da Lígia, a Lígia Zigotti, é assim, né, Lígia? Lígia Zigotti, é da Ana Jude, LGBTI. Seja bem-vinda conosco aqui nesse debate. Professor, é com a senhora. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, Tadeu, e todos os deputados e deputadas, que espero mesmo, né, os que não estão acompanhando aqui neste momento, que ouçam, né, os nossos argumentos. É importante quando se reconhece que para falar de educação é necessário ouvir os especialistas, né, as especialistas. Isto tem sido muitas vezes negligenciado na formulação da política pública. Então, quero agradecer a possibilidade de, nessa condição, né, de alguém que é professora e pesquisadora da área, de poder manifestar o que eu penso, e também elogiar pela presença dos professores Luiz Carlos de Freitas, um colega, uma pessoa, né, a quem eu admiro bastante pela sua seriedade, pela sua busca, né, incansavelmente aí de divulgar tudo que aprendeu e tudo que sabe para o conjunto maior de pessoas, né, e na mesma direção vai aí para o meu colega Geraldo Horn, um defensor incansável da educação pública e do seu caráter público desde sempre. Então, é muito bom e me sinto bastante confortável de estar na presença dessas pessoas, incluindo aí o professor Luiz Carlos Paixão e o professor Hermes, que são professores de escola pública e que nessa condição têm muito a dizer a esse respeito. Então, em primeiro lugar, lembrar que a gente, quando trata de educação, tem que ouvir quem faz educação, quem pensa educação, quem produz análise sobre educação, muito mais do que supostos especialistas que, quando muito, têm a comentar os dados do IDEB de maneira absolutamente contrárias aí, né, a qualquer análise mais profunda, olhando e especialmente para questões de ranqueamento, da superfície, né, de algo que é muito mais profundo do que os dados anunciados, inclusive nessa semana. Então, fica aqui meu agradecimento e o meu elogio pela necessidade, né, reconhecida de que a gente trate a educação com seriedade, com todo o cuidado que a educação pública e que a política pública de educação merecem. Eu elenquei sobre esse assunto, né, o PL 543, aí, que propõe a gestão cívico-militar das escolas no Paraná. Eu elenquei 10 pontos, e não vou tentar desenvolver todos eles, por isso vou ser breve em cada um, mas 10 pontos dependidos do próprio projeto de lei e daquilo que tem sido compreendido e publicizado como sendo a vocação ou as finalidades, né, de gestão cívico-militar de escola pública, o que, de fato, como já foi dito, é muito diferente das escolas, dos colégios militares, das escolas militares, que tem outra dinâmica de funcionamento, que tem outro projeto pedagógico, que tem outra possibilidade de financiamento, né? Eu penso que um aspecto a esclarecer e bater muito nessa tecla com a população é de que a intenção do Estado não é transformar as escolas públicas em escolas militares, como é o Colégio Militar do Paraná, que fica aqui no Tarumã, por exemplo, né? Há uma diferença enorme em relação a isso. Os pontos que eu levantei dizem respeito a aspectos que são no próprio texto, como, por exemplo, a questão da violência, da disciplina e da ordem, do civismo, da gestão escolar, da qualidade de ensino, do desempenho, dos saberes profissionais, do financiamento e daquilo que, por último, eu quero defender, de que se trata de um projeto, sobretudo, segregacionista e que, por essa razão, nós temos que combater. Sobre a questão da violência, o professor Luiz Carlos de Freitas fez uma fala absolutamente interessante sobre isso, recomendo a leitura do artigo que ele publicou no seu blog, no seu site,
avaliação educacional a esse respeito, né, que desenvolve, e podemos depois aprofundar aquilo que ele traz na sua fala, mas só para agregar mais um elemento de que a violência é um produto da sociedade. Né? A violência, do mesmo modo que ela não é produzida pela escola, pelo fazer pedagógico no sentido absoluto, ela também não é combatida no estrito espaço da escola. E nessa direção, eu me pergunto, o que é que nós, enquanto sociedade, temos feito, por exemplo, como ações efetivas para compreender o que são as nossas juventudes, sobretudo da escola pública, o que é que estamos reservando para elas? Né? O que é que a sociedade brasileira tem reservado para a juventude que, de fato, justificaria a sua presença na escola para além da disputa no vestibular, para além da exclusão educacional, para além das violências simbólicas que se cometem de maneiras preconceituosas, quando se trata jovem como bandido, jovem como criminoso, não se trata disso. Né? Nós temos que entender que a juventude é muito mais do que aquilo que está retratado, de algum modo, nesse projeto de lei, que associa pobreza e violência, que associa de maneira equivocada a contenção da violência externa, né, a violência que está na sociedade, a requisitos de imposição da ordem para a nossa juventude. Vamos lembrar que medo não educa. Né? A educação é sempre um ato de libertação, de preservação da vida e da autonomia intelectual e moral das pessoas. Então, gostaria primeiro de chamar a atenção para esse equívoco presente na argumentação deste projeto de lei que vincula violência e pobreza. Um outro aspecto, né, presente na argumentação inicial e no projeto de lei diz respeito à questão da disciplina, né, da disciplina e da ordem. Então, gostaria de lembrar que disciplina escolar é muito diferente de disciplina militar. Em primeiro lugar, porque a disciplina que a gente produz, exerce e espera que seja exercida no espaço pedagógico, ela possui um caráter eminentemente endógeno ao indivíduo. O que eu quero dizer com isso? As crianças não nascem alunos e alunas, elas se tornam, ou não. Nós produzimos pedagogicamente a condição de ser aluno e de ser aluna. Nós, enquanto crianças e adolescentes e jovens, aceitamos ou não as regras postas pela escola e pelo sistema escolar a partir de um processo de convencimento que tem a ver com uma característica absolutamente endógena ao indivíduo e ao próprio espaço da escola. Dizendo de um outro modo, a disciplina para o estudo exige um esforço de vontade intelectual, um esforço de vontade psíquico, um esforço que é construído pedagogicamente, não pela imposição. Ele não é construído pela força da ordem e da imposição e do controle da violência sobre o indivíduo. Estamos falando aqui em disciplina do ponto de vista eminentemente pedagógico e formativo, que é o contrário da disciplina nos quartéis, da disciplina militar, que é feita muitas vezes com base no medo, que é feita muitas vezes da forma mais impositiva sobre o indivíduo, haja vista a história da formação militar no Brasil e no mundo. Basta dar uma olhada nisso para a gente ver que é incompatível os pressupostos e práticas da disciplina militar para o espaço da disciplina escolar. Um outro aspecto que é tratado no projeto de lei diz respeito ao civismo ou formação para o civismo. Aqui eu gostaria de destacar a etimologia da palavra cívico, que vem dos cívicos, relativo a uma cidade ou comunidade, que por sua vez vem de civis, cidadão, aquele que vive em cidade. O conceito por trás da palavra aí, né, remete diretamente à ideia de cidadão, de cidadania. Não vamos reduzir cívico a patriotismo, não vamos reduzir cívico a atividades extracurriculares, como está no projeto de lei. A formação do cidadão, da cidadã, a formação para a cidadania é currículo, é proposto daquilo que está no projeto político-pedagógico inteiro da escola, né, de formar para a vida em sociedade,
né? Formar para a vida em sociedade, o que implica conhecer, sim, as regras dessa sociedade, mas também pensá-las criticamente, pensá-las com autonomia, não com obediência. Então, o cívico não se reduz à obediência e ao reconhecimento do patriótico. O cívico ultrapassa esse reducionismo de compreensão que está posta no projeto militar. Nessa mesma direção, nós temos que superar, vencer e enfrentar as políticas educacionais recentes que têm traduzido de maneira muito pragmática o que é um projeto formativo nas escolas públicas, como é o caso da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que reduz a formação humana a desempenho nas provas em larga escala, que condiciona o conhecimento escolar aos descritores das avaliações em larga escala para alguém depois fazer propaganda da pior espécie com os resultados do IDEB, fazendo propaganda com a bandeira alheia, inclusive, como foi aqui no caso no Paraná, em que quem se desenvolveu bem no IDEB, se é que podemos levar isso como métrica, né, para avaliar a qualidade de ensino, foram as escolas do ensino fundamental que ficam para os municípios. Ninguém falou nada, esconderam o ensino médio aqui no Paraná, inclusive a Secretaria de Estado da Educação, quando foi falar do desempenho no IDEB como um dos melhores do Brasil. Onde está o ensino médio, senhor secretário? O quarto ponto que eu queria levantar diz respeito ao núcleo fundamental do projeto de lei, que é a gestão. A gestão cívico-militar em substituição à gestão escolar, chamada de cívica, mas que está colocada na Constituição Federal e na LDB como gestão democrática. E são em vários aspectos que o projeto de lei contraria a Constituição Federal e a LDB. Eu vou destacar alguns pontos, por exemplo, no artigo 5º, no inciso 11º, quando diz que nas escolas de gestão cívico-militar será de responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação elaborar a proposta pedagógica para esses colégios, o projeto político-pedagógico e o regimento escolar, respeitada a legislação específica. Ora, senhores deputados, senhoras deputadas, olhem o que diz a Constituição Federal acerca da gestão escolar da escola pública. Olhem o que diz a Constituição Federal acerca da gestão democrática e dos seus princípios, de suas práticas e de seus métodos. Quem elabora a prerrogativa de elaboração do projeto político-pedagógico é da escola. Está preservada a autonomia didática da escola, porque o projeto político-pedagógico tem a ver com as condições, inclusive, da sociedade no qual essa escola se situa. E não como uma imposição do sistema de ensino, não como uma imposição do Estado. Neste aspecto, esse projeto de lei contraria a Constituição Federal e contraria a LDB. Do mesmo modo, quando diz que o diretor cívico-militar exercerá tudo na escola, né? Bem disse o Tadeu, o nosso diretor passa a ser a rainha da Inglaterra e está lá como mera figuração para atender um ou outro aspecto pontual da gestão escolar. Isso está no parágrafo 2º do artigo 8º, inciso 2º. Que o diretor cívico-militar exercerá a gestão na área da infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividades cívico-militares. Né? O outro aspecto que eu considero extremamente grave, que contraria a Constituição Federal, que contraria a LDB... Professora Mônica, a senhora tem 1 minuto para concluir, por favor. Ativar. No artigo 11º, a seleção do diretor-geral da instituição de ensino não se aplica o processo de consulta. Olha, o Paraná é um dos primeiros estados no Brasil, desde sempre, a garantir a eleição dos seus diretores. Diferente do que ocorre no estado de São Paulo, do que ocorre na maioria dos municípios brasileiros, em que é indicação política. E aqui nós estamos novamente ferindo a Constituição Federal. Eu vou selecionar dos demais pontos que eu havia elencado, um que eu considero importante porque trata-se de uma falácia, né? Quando traz no PL a alegação de que é 71% menor a taxa de evasão escolar e 34% menor a reprovação nas escolas militares. Pois bem,
não se trata de transformar as escolas públicas em escolas militares, no projeto de lei, inclusive. Isso é uma ilusão, é um argumento usado para convencer. Trata-se de uma falácia. Por quê? Porque não é alterando a gestão, não, assim como não basta alterar o currículo, impondo uma base nacional comum curricular à revelia do que as escolas fazem para mudar a qualidade de ensino. E aqui eu traria, além do que o professor Geraldo já disse, né, uma distinção de custo aluno ano de 6 mil para 30 mil reais e não 20, que é o custo aluno dos institutos federais e dos colégios militares, eu traria que as diferenças que são, nos colégios militares, as condições de trabalho, a infraestrutura física e material, o incentivo à formação continuada de professores e a seleção. É muito fácil fazer escola de qualidade selecionando estudantes com melhores condições. Então, o projeto de lei traz uma contradição quando diz que não se fará seleção e, ao mesmo tempo, defende aquilo que é parte dos projetos dos colégios militares. Trata-se de uma falácia e de um projeto de lei que desconsidera os saberes da docência, que desconsidera que, para ser professor, nós necessitamos de um conjunto de conhecimentos e não de formação continuada aligerada, como é mencionado no projeto de lei. Ele agride o financiamento da educação também, ao prever, né, o uso de recursos públicos para os militares. Enfim, eu teria outros aspectos, mas agradeço de qualquer maneira a possibilidade de ser ouvida, de trazer um pouco dessa reflexão. Espero que deputados e deputadas ouçam também os especialistas, ponderem, e eu pediria muito humildemente que esse projeto de lei seja rejeitado na íntegra na Assembleia Legislativa do Paraná, porque ele contraria os interesses da população e da escola pública. Obrigada.